Gostaríamos, então, nesse instante, de anunciar a última palestra deste sexto encontro, que terá como título Jurisprudência no TCU, Nova Pesquisa e Estudo de Casos. Nosso palestrante, Márcio André Santos Albuquerque, ele secretário das sessões do TCU. Nosso palestrante, oficial aviador da Força Aérea Brasileira, bacharel em Ciências Jurídicas pela UNBF, Centro Universitário Euro-Americano de Brasília, Tribunal de Contas da União, auditor federal de controle externo, tendo sido oficial de gabinete do ministro substituto Lincoln Magalhães da Rocha, assessor do ministro substituto Marcos Miguel Costa, chefe de gabinete do ministro Augusto Nartes, assessor do ministro-presidente Biratã Aguiar, chefe de gabinete do procurador-geral Lucas Rocha Furtado, secretário de controle externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública e assessor do ministro Vital do Rego. Vamos então ouvir nosso palestrante Márcio André Santos Albuquerque. Sim, eu fico muito feliz de ter ouvido o que as pessoas falaram aqui hoje, porque parece que está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo querendo fazer uma jurisprudência melhor, né? E tem diversos tribunais de contas que atuam como o TCU atua, né? A gente vai verificar um pouco aqui da nossa pesquisa de jurisprudência, mas eu percebo que muito que eu vou falar aqui é um linguajar familiar para vocês. Eu estou sucedendo na Secretaria das Sessões o Luiz Henrique, que veio ano passado e apresentou aqui o protótipo da nossa pesquisa de jurisprudência. E a minha função agora é apresentar o resultado dessa pesquisa de jurisprudência. Tá? Essa pesquisa de jurisprudência, ela foi entregue para o público em novembro de 2016, né? Foi um árduo trabalho feito pela equipe do Luiz Henrique e pelo Guilherme, também trabalhou na pesquisa de jurisprudência, nova pesquisa de jurisprudência, e estou esperando aqui o Sérgio tentar colocar ali o início da apresentação. Pronto. Deixa eu testar aqui, Sérgio, para ver se está... Tá ok. Tá? Então, foi um árduo trabalho, né, que foi feito pela equipe do Luiz Henrique, o Guilherme participou também, e a ideia aqui é apresentar um pouco da filosofia, da estrutura e um estudo de caso rapidinho para a gente saber como é que funciona essa pesquisa de jurisprudência. Mas antes, eu não posso me furtar de tirar algumas inverdades que foram faladas aqui durante a nossa programação de hoje, tá? Então, o nosso colega do TCM Rio de Janeiro, o Carlos Maurício, falou que nós temos 20 servidores trabalhando para montar a jurisprudência, quando na verdade a gente só tem 12, tá? Então, assim, seria bom se a gente tivesse 20. E a colega... Deixa eu tentar lembrar aqui do TCE do Ceará, não sei, nem é verdade não. Ela falou que seriam 8, mais ou menos, enunciados, decisões por boletim. Então, só dar o número mais preciso, é em torno de 12. 11, 12 enunciados, decisões por enunciado, por boletim. Estamos brigando, né? Eu, Sérgio, equipamento. Podemos? Então vamos. Aí o operador começa a ficar nervoso, que ele não entra, né? Mas vamos falando assim mesmo. Então deixa ele para lá, a gente começa a falar. Seguinte, hoje nós não temos problema de falta de informação. Isso foi falado aqui diversas vezes. Hoje nós, pelo contrário, nós temos um excesso de informação. Ninguém vai deixar de fazer um relatório ou de fazer uma instrução por conta de falta de informação. Tá? A gente vai na internet, a gente vai buscar essa informação, a gente vai ouvir no rádio, a gente vai atrás de um livro, então a gente vai fazer a nossa instrução. O problema é o seguinte, o problema é que a gente precisa buscar a informação correta. A gente não tem 3, 5, 10, 20 dias para fazer uma instrução.
Às vezes a gente tem um prazo, uma meta, e a gente precisa entregar o trabalho. Então a gente precisa ter a informação rápida, como o Guilherme falou, que os nossos filhos, netos, não conseguem esperar 5 minutos pela informação, nós também não, né? Tem coisa mais chata do que a gente bota lá na pesquisa, aí fica aquela ampolheta ali, rodando até a pesquisa chegar. Às vezes esse tempo todo dura 5 segundos, mas a gente não quer esperar. Aqui a gente quer que o resultado saia. Assim como eu quero que a minha transparência aqui apareça, mas a gente vai esperando aqui o tempo, né? Então, na verdade, então, hoje a gente tem esse excesso de informação que chega para a gente e a gente precisa selecionar isso para o nosso trabalho, né? A gente tem, a cada momento, informação aparecendo, né? O próprio tribunal produz essas informações por meio de decisões, seus acórdãos, votos, relatórios, instruções normativas, resoluções. Foi agora? Agora vai de vez? Não? Também não? Tá. Então a gente se vê assim, né? Uma enxurrada de informação vindo para cima da gente. E, além disso, nós temos ainda acórdãos, votos, teses jurisprudenciais, atas, relatórios, que a gente tem que estar atento, isso tudo, o dia todo, para poder fazer os nossos trabalhos, nossos relatórios, as nossas instruções, né? Quem é que não ficou com a sensação, alguma vez, de ter feito um trabalho e depois, será que esse entendimento já não foi superado? Né? Fora isso, nós temos ainda a produção legislativa imensa, seja do Poder Legislativo, seja dos nossos próprios tribunais, né? Emenda à Constituição são 95, tá? Leis tem uma penca de leis. Aí das leis tem os decretos, temos os regulamentos, temos as medidas provisórias. Olha essa situação. Acordo de leniência, tá? Em 2013, nós tivemos a promulgação da Lei 12.846 do Acordo de Leniência. Essa lei ficou esquecida por mais ou menos um ano. Aí, no final de 2014, a CGU começa a tentar fazer alguns acordos de leniência. Aí o tribunal falou, poxa, eu preciso atuar nisso daí. Aí o tribunal edita uma instrução normativa, 74 de 2015, para que a CGU mande para o tribunal, e de novo caiu a minha transparência, voltou, né? Que mande para o tribunal alguns documentos dos acordos de leniência que a CGU estava fazendo. Isso desagradou uma parte do governo. E aí o Executivo Federal faz uma medida provisória, a medida provisória 703 de 2015, limitando o papel do TCU. Ou seja, o TCU não vai mais poder atuar par e passo com o acordo de leniência, ele vai atuar a posteriori só. E por conta dessa medida provisória, a CGU entra com o mandado de segurança 34.031 no Supremo Tribunal Federal para afastar uma decisão do tribunal que tinha determinado que a CGU encaminhasse os documentos. Só que a medida provisória decaiu por prazo. Aí volta a lei como era antes. Agora, imagine como estará a cabeça do palestrante que não consegue ter os slides aqui, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa que está trabalhando em cima do acordo de leniência, num momento é para encaminhar, outro momento não é mais para encaminhar, e outro momento eu vou atuar depois, outro momento não atuo mais, quer dizer, não faço mais nada, né? Então, assim, eu tenho que estar atento toda hora e a todo minuto no que está acontecendo. A gente não pode perder essas informações, tá?
doutor, né? Que coisa boa, né? Então, é mais ou menos assim, a cabeça do auditor lá que está trabalhando, né? Aí isso faz com que a gente tenha um fear of missing out, ou seja, eu tenho medo de estar desconectado. Tá? Eu tinha um grupo, eu era da aeronáutica, o moço falou aqui antes de eu entrar, né? Então eu tinha um grupo da minha turma de aeronáutica que tinha, sei lá, 100 e tantas pessoas no grupo de WhatsApp por dia. Eu recebia, não é mentira, mais de 1000 mensagens nesse grupo de WhatsApp. E eu perdi uns 40, 50 minutos por dia para ler aquilo todo. Aí teve um dia que eu não tive tempo de olhar. Aí, pô, no dia tinha 2000. Aí foram 80 minutos para poder ler aquilo todo. Aí no terceiro dia, eu não li de novo. Aí sabe o que aconteceu? No outro dia, eu desisti daquilo, cara. Nunca mais vou ver esse negócio. Eu fiquei tão feliz porque eu não ia perder a informação importante, ia perder todas as informações. Não queria mais saber daquele grupo que só me consumia tempo. Aí eu fiquei, sabe como? Joy of missing out. Como numa ilha deserta, sem ter as informações. Pessoal, com relação às informações que nós temos que ter para fazer os nossos trabalhos, nós não podemos ficar nem fear of missing out e nem joy of missing out. Tá? A gente tem que ter um equilíbrio isso daqui, entre um e outro. Eu não posso ficar, eu não tenho como ficar olhando todas as decisões que os nossos tribunais produzem, que o Supremo produz, que o STJ produz, que o Tribunal de Contas da União produz, as leis do Poder Legislativo, as medidas provisórias, os decretos, não tem como. Então, pensando nisso, nós criamos uma ferramenta que pode trazer informações precisas e relevantes de forma rápida e fácil. Tá? É o que nós queremos dar para o usuário. Para isso, nós temos que entender um pouco do que é a jurisprudência, tanto falado aqui no nosso dia. Né? O que é a jurisprudência? A jurisprudência nada mais é do que reiteradas teses no mesmo sentido. São casos concretos que são levados para as cortes e as cortes vão fazer teses relevantes sobre cada tema. O que nós fizemos com essa jurisprudência? Nós tentamos organizar essa avalanche de informações que vinham com a gente. Nós começamos a fazer prateleiras. Vamos colocar ali pessoal, vamos colocar licitações, contratos, para a gente ter uma forma de o público acessar melhor a informação que ele quer. Né? Então nós temos hoje 4 grandes bases. O Guilherme falou, nós temos na base de acórdãos 280 mil documentos aproximadamente, são 277 mil e alguma coisa, e que estão todos os acórdãos de 92 para cá. Relatório, voto e acórdão. Desses todos, a equipe do Sérgio Salustiano, que está tentando me derrubar ali atrás, na apresentação, ele faz de forma assim, sensacional uma seleção daquilo que é mais relevante. Tá? Aí eu tenho uma jurisprudência selecionada. Dentro dessa base, nós temos as nossas publicações, tá? Que são 3, o boletim de jurisprudência, que é semanal, que engloba todas as áreas do tribunal. Temos o boletim de licitações e contratos, que é quinzenal, e temos o boletim de pessoal, que é mensal. Tá? E temos ainda as súmulas. Tá? As súmulas se diferenciam da jurisprudência selecionada porque as súmulas são repositórios oficiais de jurisprudência.
nas súmulas, os ministros do tribunal param o que estão fazendo, se reúnem e dizem: o tribunal pensa desse jeito. Os enunciados não. São técnicos do tribunal, auditores, que pegam tudo aquilo que foi decidido numa semana, selecionam o que é mais importante e jogam nessa base, para fins de consulta da jurisprudência. Ok? Então, na página do tribunal, nós temos a página inicial, aqui, jurisprudência. Tá? Eu posso pesquisar em todos esses campos que estão aqui, mas o que nos interessa é o de jurisprudência. Quando eu clico em jurisprudência, vamos ter aqui as bases que eu falei: acórdão, selecionada, boletim informativo, pessoal, e licitações, contratos e súmulas. Tá? Ou eu posso também, na parte de cima da página inicial, tá? Clicar aqui, seções de jurisprudência, e vai aparecer aqui para mim a jurisprudência selecionada. Tá? Aí eu vou cair numa tela parecida com essa daqui. E aí, a partir daqui, eu faço a minha busca. Tá? Então, relembrando, a jurisprudência selecionada é uma busca daquela decisão que pode ter trazido uma tese interessante para a gente e que eu vou separar para efeito de busca, tá? Para efeito de pesquisa de jurisprudência. Tá? Então, eu vou separar aqui um feijãozinho que é diferente para colocar naquela base menor. O que é e o que não é a nossa jurisprudência selecionada? Tá? A nossa jurisprudência selecionada são enunciados, tá? Não são súmulas, são enunciados, criados por um corpo técnico do tribunal, para efeito de pesquisa de jurisprudência. Ela apresenta as teses relevantes e traz um certo ineditismo. Tá? Mesmo que esse ineditismo seja uma revisitação de uma matéria que estava adormecida por algum tempo. Agora, o que ela não é? Ela não é o resumo oficial, porque isso são as súmulas, e ela não necessariamente traz o posicionamento prevalecente do tribunal. Porque nós estamos preocupados em retratar aquilo que o tribunal está decidindo. Porque se a gente colocar só o posicionamento prevalecente, nós não vamos retratar as mudanças de opinião do tribunal. Em 2013, tem um acórdão paradigmático, 964, que fala que, a partir daquele momento, o tribunal entende que é possível condenar solitariamente, não solidariamente, a pessoa jurídica que contratou com a administração. Até aquele momento, o tribunal tinha entendimento firmado que somente o particular poderia ser alcançado se eu tivesse um agente público. Mas naquele momento ele falou assim: não quero mais decidir assim, vou decidir dessa outra forma. Se eu só colocasse os posicionamentos prevalecentes, aqui não ia ser refletida essa decisão. Tá? Então, às vezes, fala assim: está errado. Não está errado. Foi o que foi decidido. Tá? Nós temos também, como alguns colegas falaram, nossa classificação temática, tá, por árvore, que eu vou explicar um pouquinho no nosso estudo de caso. Tá? Então, vamos fazer o estudo de caso? Vamos tentar, Sérgio? Nosso estudo de caso é o seguinte: Odorico Paraguaçu, ex-prefeito de Sucupira-City, teve em 2017 suas contas especiais julgadas irregulares pelo TCU devido à malversação de recursos passados pelo Fundo Nacional de Saúde àquele município no ano de 2001. Então, eu tenho que ele foi condenado em 2017 e a transferência de recurso aconteceu em 2001. Em vista disso, contratou um advogado para interpor recurso contra o acordo que lhe condenou em débito e multa. Devido ao longo tempo transcorrido entre a ocorrência e a condenação, o advogado quer pesquisar a jurisprudência do TCU acerca da aplicação do Instituto da Prescrição para multas e débitos. Tá? Vamos tentar aí fazer a... O Sérgio vai modificar, que a gente vai fazer aqui ao mesmo tempo.
como é que funciona a nossa pesquisa. Vamos lá, Sérgio? Tá, então, nossa página inicial, como eu mostrei ali, a gente vai botar uma expressão bem simples. Eu quero saber como que se dá a prescrição em relação às multas. Então, eu vou escrever apenas prescrição e multa, para ver o que a pesquisa me mostra. Então, quando eu pesquiso, eu estou pesquisando ali em todas as bases. Tá? Vai me aparecer ali, ó, eu tenho todas as bases, acordo, jurisprudência selecionada. Cadê o passador? Agora eu vou precisar do... Tá, então, eu tenho aqui todas as bases, onde que a gente está pesquisando agora. Posso pesquisar só em uma determinada base. Tá? Quando eu pesquisei em todas as bases, me deu aqui 5.290, é isso? 5.000 alguma coisa. Acórdãos encontrados, 58 enunciados, 1 boletim de pessoal, 25 boletins de jurisprudência e nenhuma súmula. Tá? Eu tenho duas alternativas. Né? A primeira alternativa é entrar nos meus 5.000 e tantos documentos, ler lá os relatórios e os votos e vou achar o que eu preciso. Ou não, né? Que pode ser que o tribunal não tenha decidido nada também. Tá? Mas assim, isso daí é algo que é possível. Tá? Vamos tentar melhorar um pouco a nossa pesquisa. Eu vou botar ali prescrição, prox 3, multa. O que é o prox? O prox, eu tenho dois conectores aqui que eles são, dois operadores aqui que eles são bem parecidos, tá? Quando eu paro com o mouse em cima de um desses operadores, ele já vai me dizer para que serve, tá? Já tem a cola aqui. Então, eu tenho o proxy e o ADJ. O proxy, eu tenho que uma palavra está próxima da outra em qualquer ordem. Então, eu posso ter prescrição e multa, ou eu posso ter multa e prescrição, não importa a ordem em que elas estejam. E 3 é que eu quero que entre prescrição e multa, no máximo, tenham 3 palavras. Tá? Aí, quando eu coloco prescrição próximo de multa, porque quando eu coloco só prescrição e multa, eu posso ter prescrição na primeira linha do documento e multa na última. Tá? Considerando que tem relatório de 100 páginas, eu posso ter algo totalmente descasado uma coisa com a outra. Então, quando eu boto prescrição, prox 3, multa e dou pesquisar, aí eu vou ter uma quantidade significativa de diminuição do número de acórdãos, que é lá de 5.000 e tanto para 383 acórdãos. Mas observem vocês
que o número de jurisprudência selecionada, ela quase não modifica. Eu tinha 59, tá? E agora eu tenho 57. Por que isso? Porque os enunciados, eles são pequenos. No máximo 5 linhas. Assim, um estourando tem 6. Então, assim, eu já tenho uma proximidade das palavras ali. Tá? Então, eu tenho uma tese que eu formei com prescrição e multa em cima de 5, 6 linhas. Então, por isso que a diferença é pouca. Tá? Mas quando eu coloco prescrição e multa, eu posso não estar fazendo uma busca que pegue tudo aquilo que eu preciso. Porque se tiver, em vez de multa, penalidade ou sanção, eu posso estar deixando de recuperar algumas informações preciosas. Apesar da gente ter o vocabulário, nosso tesauro, que ele, na selecionada, apenas na selecionada, ele pode trazer sinônimos para a busca, ele não tem como adivinhar todas as possibilidades de sinonímia, né, se a gente não alimentar isso daí. Tá? Então, eu caí para 383, né? Mas eu vou precisar dar uma incrementada. Eu vou tentar pegar aqui. Vou tentar pegar aqui. Eu botei prescrição, próximo 3, abro parêntese. O que eu quero aqui? Prescrição, próximo de quê? Multa ou penal, penalidade, penas, ou punição, punições. O dólar, ele tem esse objetivo. Eu boto o dólar e ele vai completar a palavra. Sanção ou sanções. Aqui, na verdade, não há necessidade de você colocar sanção com C e sanção com C cedilha. Tá? O nosso sistema, ele reconhece se a palavra está acentuada ou não está acentuada, com cedilha ou sem cedilha. Tá? Então, se você escreveu somente sanção com C cedilha, se tiver alguma sanção sem C cedilha, ele vai pegar também. Agora, não tem como a gente modificar também se é ou não erro de grafia, né? Então, por exemplo, a pessoa não sabe se 60 com 2 S ou não, aí coloca só o S, o E, aí depois bota o dólar, que ele vai pegar tudo que tiver para frente, tá? Então, na hora que eu coloco isso, aí a minha base já aumenta de novo. Eu já vou lá para mais de 2.000 acórdãos. Tá? 2.400 e alguma coisa acórdão. Tá? Então, o que acontece? De pronto, a gente já sabe que essa pesquisa na base de acórdãos é uma pesquisa que vai trazer muito lixo para a gente. A gente deve usar essa pesquisa da base de acórdãos, basicamente, quando a gente quer um dado objetivo. Tá? Eu sei que Maria José Ferreira da Silva teve um processo no tribunal, que eu não sei qual que é. Aí eu posso lá botar Maria José Ferreira da Silva e pegar o acórdão, porque senão eu não vou pegar esse nome nas bases da jurisprudência selecionada. A jurisprudência selecionada não tem dados concretos, tá? Só tem teses de jurisprudência. Tá? Vamos entrar então na base de acórdãos. Tá? Repete a pesquisa para a gente e lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma refinada nessa pesquisa pelos campos. Eu tenho vários campos aqui, tá? Eu vou querer colocar isso daqui que foi apenas do plenário. Eu posso colocar plenário, Câmara, primeira Câmara, segunda Câmara. Então eu vou colocar de plenário e eu posso também posso limitar a minha pesquisa pelo tempo. Então eu vou botar lá de, sei lá, 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2017. Eu posso fazer essa limitação e eu posso fazer uma série de combinações aqui que eu quiser. 20 de setembro de 2017. Tá? E vou dar o meu Enter.
E aí eu tenho minha página de resultado, né? Nessa página de resultados, eu tenho aqui em cima a possibilidade de ordenar por mais recente para o menos recente, tá? Eu tenho a possibilidade de colocar 20 a 50 documentos por página. Eu posso extrair isso aqui para um campo Excel. Isso é bem interessante para pesquisa. Se alguém estiver fazendo pesquisa, para trabalhar nos filtros de Excel. Tá? E eu posso refinar minha pesquisa aqui. Eu posso colocar aqui, coloca aí prescrição, multa, coloca uma palavra que tem a ver, coloca ação. Tem. E aí ele vai, deu Enter, ele vai procurar nesses 2.000 e poucos, um que tenha a palavra ação ali, dessas que eu tinha colocado. Tá? Então ele caiu já ali para 238. Tá, vamos entrar num aqui, por favor. São esses 5 segundos que a gente não quer esperar, né? Quando a gente está no nosso trabalho. Então, olha só, aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui em cima uma possibilidade navegando do 1 até o 238, tá ok? Eu tenho a possibilidade de marcar ou desmarcar o realce. Se eu desmarcar aqui, o realce vai sair, tá? O que está realçado aqui? Meus campos de pesquisa. Tá? E eu cliquei nele, ele vai para o próximo. Tá? E assim ele vai indo. Tá? Aqui na direita, eu tenho os campos do meu documento. Então, eu tenho aqui relatório, voto e acordo. Às vezes eu tenho um relatório lá de 100 páginas, mas o que está me interessando é o voto. E aí eu vou baixando ali até chegar no voto, e aí às vezes eu passo, volto, não chego no voto. Eu posso clicar apenas aqui em voto, ó. Clico em voto e ele vai direto no voto. Tá? E qual foi o quórum dessa decisão? Eu vou lá no quórum, tá? Me aparece aqui o quórum da decisão. Tá? Então, esses campos ali facilitam a nossa navegação. Tá? Vamos voltar lá na pesquisa, Sérgio? Tá? E vamos para a nossa... outra coisa que é interessante é o seguinte. Aqui eu tenho... Baixa um pouquinho, Sérgio. Aqui, quando eu tenho os acórdãos aqui, eu tenho o sumário, que muitas vezes não está expressando a minha pesquisa. Veja que no sumário aqui não tem nada de prescrição e multa. E eu tenho alguns excertos do documento com o termo prescrição e multa. Vamos lá na selecionada agora, Sérgio. Daqui a pouco a moça vai me dar um tiro. A moça foi embora. Ah, não, ela estava dormindo. Aí eu falei, aí ela falou 5. Né? Aí eu fiz a mesma pesquisa agora na jurisprudência selecionada. Aí me apareceu apenas 67 resultados. Ainda é muito, tá? Ainda é muito. Mas olha que interessante que na minha tela de resultado, eu já tenho os enunciados aqui. Tá? Então eu já posso bater o olho aqui e saber se tem alguma coisa que me interessa. Tá? E vamos entrar num desses, Sérgio. Eu estou com... Quando eu entro no enunciado, eu tenho aqui o enunciado que foi produzido pela diretoria de jurisprudência, em cima daquela tese. Embaixo, eu tenho excerto do voto. Eu não preciso ler o voto inteiro para saber onde é que está aquilo no voto. Aqui ele já me aparece excertos do voto
que vai trazer a fundamentação para a minha tese. Tá? A ideia aqui é que eu falei, é informação precisa e relevante de forma rápida e fácil. Eu quero mastigado, eu não quero perder 5 segundos. Eu quero rapidamente instruir o meu processo. Tá? Então eu tenho o excerto do voto aqui, que construiu essa tese. Tá? Aqui eu tenho a referência legal. Aqui do lado eu tenho os índices também que eu posso ir trabalhando o que eu quiser. Né? A referência legal, tá? A referência legal está no Código de Processo Civil. Eu tenho o boletim que foi publicado, boletim de jurisprudência que foi publicado, esse enunciado, se esse enunciado foi publicado, que nem todo enunciado é publicado. E eu tenho aqui enunciados relacionados, um monte de enunciado que tem a ver com o tema. O que são enunciados relacionados? Aqueles que estão na mesma área, tema e subtema da minha pesquisa. Na nossa árvore de classificação, que eu vou explicar já já, eu tenho as áreas, os temas e subtemas. Então, todos aqueles que estão no mesmo galho da árvore vão aparecer aqui. Tá? Vamos voltar lá, Sérgio? Tá? Vamos para a árvore? Tá aqui. Paradigmático. Como é que é? Mostrar o paradigmático. É o paradigmático? Tá, ok. Então, olha só, eu me apareceu ainda, volta ali, Sérgio, quantos apareceram? 67, tá? Eu acho que é muito. Aí eu vou roubar. Eu não quero perder tempo. Eu vou naquilo que nós consideramos os paradigmáticos, ou seja, onde o tribunal realmente parou para deliberar sobre o assunto. Quais são os paradigmáticos? São aqueles processos em que o tribunal decidiu essa tese, ou no incidente de uniformização de jurisprudência, ou numa consulta que tem caráter normativo, ou num entendimento, ou firmou entendimento. O nosso regimento prevê a possibilidade de firmar entendimento sobre um assunto, e aí ou numa própria súmula. Tá? Então, eu vou marcar aqui os paradigmáticos todos e vou dar um Enter. Tá? E aí, só ficaram 5. E esses 5 são do mesmo acórdão, o 1441. Então, aqui eu descubro que eu tenho incidente de uniformização de jurisprudência decidido por meio do acórdão 1441, que fala que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é contada a partir da data da ocorrência da irregularidade sancionada nos termos do artigo 189 do Código Civil. E a pretensão punitiva do TCU subordina seu prazo geral de prescrição, indicado lá no Código Civil, que são de 10 anos. Tá? Então, eu rapidamente, uma expressão simples, tá? Eu botei lá, prescrição, PROX 3, multa, jurisprudência selecionado, paradigmático, encontrei 5 resultados, está pronto para eu escrever o meu relatório. Tá? Eu posso fazer também uma pesquisa por meio da árvore. Tá? Aí eu seleciono aqui a árvore, tá? Aqui pesquisa por campo específico, na jurisprudência selecionada ou pela árvore. E aí eu posso ir pelas minhas áreas. São 10 áreas que o tribunal tem, e essa pesquisa, quanto mais utilizar, mais a gente vai conhecer as áreas, os temas e subtemas. Então eu vou dentro da área de responsabilidade, tá? Dentro da área de responsabilidade, multa, e dentro da área de multa, que é a área, o tema, subtema, prescrição. E eu pesquiso na minha árvore, dou o Enter aqui. Tá? E aí vai me aparecer ali 56? É. Apareceu 56. Mas eu vou refinar. Eu vou pegar... Não, refina aqui embaixo, Sérgio. Desce, por favor. Eu vou refinar aqui, vou colocar incidente.
consulta ou incidente, dei o Enter, ou enunciado, ou entendimento, vai. E aí vai aparecer meus 5 lá de novo, tá? Então, é uma forma simples que a gente chega no resultado, tá? Aqui na direita, subindo um pouquinho, Sérgio, é porque aqui eu tenho voltar para a pesquisa, mas ela está aparecendo aqui. Eu tenho histórico de todas as minhas pesquisas. Se eu fizer um login, eu vou ter o histórico permanente da minha pesquisa. Eu posso colocar algumas pesquisas no favorito. Eu posso jogar fora uma pesquisa. Tá? Eu pego aqui, jogo fora a pesquisa que eu quiser para não ficar no meu histórico. Ok? Então a gente tem essa possibilidade de incrementar ainda mais a nossa pesquisa. E agora a gente vai... Então a gente verificou com relação à multa qual é a prescrição. Não. Pessoal, então, já acabou a fase de teste, nós estamos aguardando apenas uma inauguração, tá?
Uma inauguração é apenas uma solenidade que o presidente quer fazer. Nosso aplicativo da jurisprudência na loja do iOS e da Apple Store, e a outra é da Samsung, como é que é a loja? Do Android, exato. É. Então a gente pode fazer essa pesquisa pelo celular. Tá? Então tem o último termo que eu vou pesquisar em relação ao débito. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dólar prescrição dólar. E eu vou pesquisar. O meu aqui já apareceu, já, que não espelhou ainda. Então eu tenho, dentro da minha pesquisa, duas súmulas do tribunal, que é aquilo que é mais forte, falando sobre a prescrição. Tá? Eu clico na minha súmula. Demorando um pouquinho aqui para espelhar. O meu aqui já apareceu também. Então eu tenho aqui a súmula 282 do tribunal, que fala: as ações de ressarcimentos movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis. Tá? Ele não está espelhando aqui agora. Mas a partir da súmula, pelo celular, eu entro na súmula, tenho acesso aos acórdãos. Tá? Então, toda a pesquisa que a gente pode fazer na tela, nós podemos fazer pelo app também. Tá? E só estamos aguardando aqui a inauguração do app na loja. Deve acontecer semana que vem, ou na próxima, vocês já vão ter essa possibilidade. Tá? Então, para encerrar, agora que apareceu, tá? É um pouquinho, tá demorando aqui para espelhar, mas aqui no celular ele está aparecendo bem mais rápido. Tá? Vamos voltar lá, Sérgio? Só para encerrar, antes que ela me dê um choque, tem isso também, falaram. Se você passar o tempo, começa a dar choque, começa fraquinho até você morrer eletrocutado. Tá? Então nós temos como resposta da nossa estudo de caso a multa, da multa o acórdão 1441 e a súmula 282 do TCU para o débito. Tá? Eu tenho aqui na página inicial também um tutorial, tá? Um tutorial, mini tutorial com 9 páginas e um tutorial completo em torno de 60 páginas, que vem explicando passo a passo o que o sistema oferece. Tá? Temos na nossa página também as publicações, que podem ser acessadas, podem ser recebidas por meio do push. Então, vocês se cadastram, toda semana recebem um e-mail com um boletim de jurisprudência, quinzenalmente da licitação dos contratos, mensalmente de pessoal. Nós também temos no Facebook oficial do tribunal uma tiragem 3 vezes por semana sobre jurisprudência do tribunal, tá? Então, se alguém seguir o TCU oficial, se alguém segue o TCU oficial, já vai ver 3 vezes por semana aparecendo ali um enunciado, de forma simples, que o público possa entender. A gente tem que comunicar para a população, tá? Então, linguagens fáceis aqui, tá? E qualquer dúvida, jurisprudência@tcu.gov.br.